Eu acho que tem alguns pontos dessa declaração, eu até fiz um vídeo sobre isso. A galera do Cruzeiro, Você faz vídeo? faça um vídeo. Mas você é jornalista ou você é youtuber? Eu sou jornalista e youtuber. Ô, jogador. Caralho, que combo, hein, velho? É porque agora, John, Que inclusive, com. O Caralho, cara é um inclusive, youtuber jornalista. aprendi com vocês são minha inspiração. Jornalista e youtuber. Tá mal, hein? E, Ah. sim, mas o Felipe Melo agora, ele é jornalista ou jogador? Ele aí jogador. Ei, jogador. E jornalista. Não, comentarista. Tá lá. Não. Comentarista. Ah, então qualquer um pode ser jornalista? Sim. assim? Sim, pela Caralho, regra você- atual é. Achei que você ia Não, falar, ué. não, defender a Não, tua qualquer classe. um pode ser jornalista, mas é um Tem fato. que entrar na faculdade, Não. cursar o curso. Não, jornalista você se torna, não precisa nem de... Não. É sim, não. você chega Claro lá que e fala não. que é jornalista. Não É pode, assim? não. Claro que Mas não Não é, precisa. não é, Não é. precisa de Tem que conseguir a diploma. carteirinha. Não tem, Eu não. sou Jogador. jornalista, né? Não é. Você tem que conseguir Não a sou mais. carteirinha. Não é. Agora eu sou. Mas É fala. igual, quando é igual o Batman e o Você é assistente jornalista? técnico. Não, eu sou entendeu? jogador agora. É Não, igual- agora eu sou jornalista. É Fala. igual o Batman e o assistente técnico. Fala. Cara, Ah, vamos lá. Eu Ah. acho que o Pedrinho, a torcida do Cruzeiro é uma coisa que eu conversei com alguns cruzeirenses sobre isso. Eles gostam muito que ele é muito transparente. E isso é importante no sentido de ele se preocupa muito mais com o torcedor do que qualquer outra coisa. Isso é legal. O problema é que, por ele estar no lugar que ele tá, ele não pode se portar como torcedor. É, E exato. muitas das vezes ele se porta como torcedor. Nessa entrevista, ele tinha diversas maneiras de falar sobre isso. Ele poderia cobrar todos os jogadores. Podia falar, cara, os nossos jogadores não estão rendendo, a gente investiu pesado, eles precisam dar uma resposta, não tá legal, porque senão vai mostrar que a gente errou. Ponto. E falar, e cobrar o Alexandre Matos. Podia falar, o Alexandre Matos ele tem que também estar por dentro, papapá. Só que quando ele fala isso, e o jeito que ele falou, que é expondo todo mundo, erramos, estamos assumindo a culpa, o que ele quer dizer? Ele quer pegar a expectativa e abaixar. É o primeiro ponto dele. não, mas O não dá segundo- mais. O segundo É, ponto, não não dá. dá mais. O segundo ponto. Se você fala isso do Alexandre Matos, no outro dia você tem que mandar ele embora. Pois é, também Então, acho. Qual que é o sentido de você Também continuar? Pô, porque o Alexandre já conversa com ele todo dia e tal. Cara, você acabou de falar que você errou. Você gastou. Você aumentou sua folha pra mais de 20 milhões. Já gastou mais de 250 milhões de reais. E aí, erramos, só vamos mudar a rota agora. Então, você tá disposto a gastar dinheiro. Porque aí a culpa não vai ser do Alexandre Matos, vai ser sua que você mantém isso. É, pois Então, é, mas aí tem uma doideira. coisa, tá? Nenhuma contratação vai passar se não passar por ele. Hoje, certo? Ou passa Pelo por ele? Pedrinho? Pelo Pedrinho. Acho que não passa. Então, não, mas tem que passar. Não tem. Porque vamos lá, você não precisa entender muito de futebol pra entender o porquê algumas não estão rendendo, certo? Não, certo. Vamos lá, beleza. Ah, algumas contratações a gente errou, mas é óbvio, você fez a aposta, você mandou um all-in ali nas contratações. Você foi atrás de um Cássio final de carreira, você foi atrás do Dudu, que tava encostado no Palmeiras, machucado, que é um baita jogador, tá? Mas não é mais o Dudu Prime, então é um jogador que vem de lesão. Você vai atrás de um Gabigol, que também já não é um Gabigol Prime, que já tava Não. em baixas nos últimos anos no Flamengo, certo? Quem mais que chegou? Desculpa, eu tô esquecendo demais, né? Bolacier, Fag. Fagner. Eduardo. Fagner, final de carreira. Eduardo, Então, assim, Fabrício Bruno. Não, é o que estão falando. Ele Fabrício montou Bruno, eu um. acho Não, legal. acho- Ele montou um é- timaço pro Brasileirão 2018, pô. É. Esse é o ponto. Então, assim, pô, você não precisa entender muito de futebol pra entender que, pô, você tá gastando um puta dinheiro em pedigree, não em qualidade. Então, mas aí meu ponto, Você John, contratou o pedigree do Brasil, tá bom. É legal você ter só pra você seguir, Matheus. Você tem um puta goleiro ali, em nome. O Cássio tem um puta nome, legal. Mas é o Cássio que vai te entregar o resultado esportivo? Não é. O Dudu, mesma coisa. Ídolo no Palmeiras, um puta nome. Não vai te entregar. O Gabigol é um que pode, mas também tá muito embaixo. Então, assim, essas contratações, o mínimo que o Pedrinho teria que ver é, pô, mano, tá bom. O Mas Matos- ele queria, era isso, né? Então, pedigree. Aí é que é o problema. Você contrata o pedigree, você contrata o hype, a mídia. Mas aí você não tem um resultado Mas é porque esportivo. pra mim é muito claro Isso acontece direto. que o jeito que o Pedrinho agiu foi como torcedor, John. Sim, Tipo assim, concordo. ele não pegou, ele claramente não tem uma ideia de jogo que ele quer que o Cruzeiro tenha e falou, Scout, trabalha em cima disso. Foda, né? É, não, Mas- foi. Então, mas Eu as concordo contratações com você. pra mim, isso é uma coisa meio básica no futebol. Se você tem um departamento de futebol, igual ele falou, não, se dependendo se o Leonardo Jardim quiser, eu vou mandar todo mundo do scout embora e tal. Então você tá contratando o time pro Leonardo Jardim, mas quando você contratou de jogadores, você contratou pro Diniz. Pois é. Você não contratou pro Leonardo Jardim. E aí você quer o Leonardo Jardim jogue no estilo dele com jogadores que não tem a característica? Tá errado também. E mesmo contratando pro Diniz, tá errado. Tá Você errado. não contrata um Cássio pro Diniz, caralho. Tá errado. Você Mas você não Não, contratou o já Cássio tava, pro Diniz. já tava. Contratou o Cássio antes de contratar o Antes de Diniz. con- É não. tudo errado, pô. Mas tem muito jogador ali que não é jogador pra Não, Diniz. Mas é isso, João. Ele contrata o cara. Aí depois, não, agora é o Diniz. Aí contrata o cara pro Diniz. Aí já sai o Diniz, sai outro maluco. Mas aí Então, vamos contrata falar. toda hora o você trabalho do atropelando, Cruzeiro pô. aí é uma coisa que a gente tem que falar. O trabalho profissional do Cruzeiro é muito errado, é muito ruim, é fraco. Como assim?
Você traz o Seabra, o seu goleiro é o Cássio, você traz o Diniz. Não faz sentido. Seabra pro Diniz são quase opostos. Depois vem o Leonardo Jardim quando sai o Diniz, que também tem estilo de jogo diferente. E o jeito de contratar, nenhum é o estilo do Diniz. Ah, são jogadores velhos. Não, o jogador do Diniz é o cara que tem que ter a bola no pé o tempo todo. O Fabrício Bruno não é esse jogador, o Cássio não é esse jogador, o Fagner não é esse jogador. O Cruzeiro foi que ninguém muito do mal. Cruzeiro é jogador do E aí Diniz. quando você vem e só joga a culpa no Alexandre Matos, você também tá errado, porque você contratou ele pra fazer isso. Porque o Pedrinho, ele queria, tem uma outra coisa, ele queria mostrar e passar o recado pro Brasil que o Cruzeiro voltou e poderia contratar qualquer jogador. O problema foi que ele contratou medalhão demais. E isso é errado. E agora o resultado esportivo não vem, porque pode acontecer com qualquer time também, não só com o Cruzeiro. Mas aí o trabalho é mal feito, porque você não teve um analista de desempenho pra trazer as características que você queria, você pegou da sua cabeça porque você acha bom ou não por outros estilos ou outros lugares que esses caras já deram certo, e você tava tão carente de ídolo que você foi atrás de caras grandes. Então, é um problema também do Pedrinho. Só que você falar isso agora, e eu acho de boa você assumir, Dava, cara, galera, a gente vai mudar a nossa estrutura do departamento de futebol, a gente quer pensar de outro jeito de futebol, tá tudo certo. Até porque, igual ele falou, nos próximos 5 anos, eu não vejo tendo lucro, e não vai ter. E não vai ter, você vai ter que pagar a dívida, você vai ter que pagar o salário desses caras, e uma folha de mais de 20 milhões, deve ser a top 5 do Brasil, folha, e o futebol medíocre. Então, a grande situação do Tá Cruzeiro... abaixo do medíocre, tá? Então, e a grande situação do Cruzeiro hoje é, beleza, assumi isso, o que eu faço pra mudar? Não sei, vamos ver. Não, cara. Manda alguém embora. Primeiro resultado, o Alexandre Matos tem outra coisa também. Aí que tá, tudo isso aí tá correto e tal, mas dar essas declarações publicamente, você vai afetar o campo, cara. Isso Pra é muito caralho. óbvio, E sabe? tudo bem, ô Davi, eu acho que é assim, você quer afetar, talvez você quer afetar também. Porque já tá uma Não, merda. mas aí não, né? Mas você tem que afetar, ué, tá Você não levanta ninguém assim. Então, mas Pelo John, contrário. se você, com esses caras também, Os cobrão? mas não adianta você ir lá no vestiário e bater palminha também, cara. Não, dois que tão não, ali. mas aí resolve isso internamente, essa que é a questão. Então, mas será que ele não tentou também? E os Sei caras lá, não- pô. não- Mas aí que tá, cara. Ele tá prejudicando o próprio patrimônio fazendo isso, pô. O problema desse cara que ele contratou não é nem, de fato, os caras. O problema é o preço que ele tá pagando essa galera. Caralho, o Gabigol ganha quase 3 milhões. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, não tá acompanhando os Não, últimos anos, gente. ele Ó. comprou os caras como se todos estivessem No auge. em seus times. Mas Cássio olha só, voando, vamos lá, tem- Dudu voando, tem- Gabigol voando. Tem 2 pontos que a gente pode imaginar, Dava. Ó, é o seguinte. Eu entendo você dar um refresco pro torcedor, cara. Claro. Entende? Deixa eu trazer uns nomes pra dar um afago pros caras. Porque, pô, a gente ficou 3 anos na B, não foi isso? Eu entendo essa parte. Só que tem o seguinte, aí é uma pergunta, tá? Eu não posso definir isso. É o que eu sinto do Cruzeiro nesse momento, que é um grande clube, não é? É muito precipitado e é uma atitude clara de um presidente que queria chegar daquela forma, ó, cheguei. É? Então você vai lá e traz um pacotão de jogadores que são de nome dentro do país e você, beleza, conseguiu. Você afaga o ego de muitos, eu vi muitos aí falando, o Cassiano comemorando, Fagner e Dudu, Gabigol fez lá todo aquele marketing, bonequinho 3D, o caralho. Isso é foda, não tem como negar que isso não é legal. Dá um afago. Só que aí o resultado esportivo não vem. Isso é muito culpa do Pedrinho também, porque é aquele negócio de cartola. Teve um momento, só que é diferente do Flamengo, o Flamengo ganhou muito até chegar nesse ponto. O Flamengo a gente discutiu aqui várias vezes que os cartolas queriam só pedigree. O Vidal veio por quê? Foi E olha o totalmente. desastre que foi. Fora alguns outros jogadores. Então isso é muito... Pô. Isso Deu é certo, muito... deu errado. É lógico, isso é muito daquele cara que quer chegar e falar, ó, cheguei, ponto. Aí o que eu penso do Cruzeiro é, tirando toda essa parte, pensando, vamos racionar, vamos raciocinar aqui. O Cruzeiro era pra montar o seu time de uma forma amena. Um clube que jogue, apostar em jogadores de fato com scout. Esse jogador tem quanto para me oferecer nos próximos anos? Fazer um projeto onde jogadores, não jovens, não garotos, mas jogadores que de fato Com têm um potencial potencial de venda, com de potencial de venda trazer, e de né? resultado esportivo. A gente fala muito do Palmeiras, mas o Palmeiras faz isso muito bem, cara. O Palmeiras vai atrás de uns caras que às vezes não vinga, que nem o Flaco provavelmente não virou. Teve outro que foi pro Boca? Como é que é o nome? Merentiel, Merentiel. Atuesta, o tal do Alguns Giai. não O vinga. próprio Zé Rafael, que demorou pra vingar, o Rafael Veiga demorou até o Abel chegar. Não, mas alguns outros vão vingando, né? Que chega o Facundo, chega o Navarro. Piquerez, chega alguns aí que vão virando. Não sei se o Vitor Inhoque agora vai, mas enfim, o que eu tô falando é, o Cruzeiro tinha que ter mais ou menos uma conduta como essa, até chegar nessa parte do afago de trazer uns caras de nome. Por quê? Vamos lá, se você tem um time já mais amarradinho, você traz um Gabigol, você põe a cereja no bolo. Exatamente, Não é? Se você tem um exatamente. time já bem composto, bem formado ali, Você com tem só o atletas que Dudu te dão como a líder, base. né, John? Exato, é que nem você começar a casa pelo teto, pô. Não tem nada, não tem parede, não tem nada, é Você sério. paga 200 mil no teto e o resto E o resto da casa toda podre. Então, como é que assim, fala? De pau a cara, pique, pô. esses jogadores de nome, pô, você pode ter um Cássio ali no banco.
Você tem que ter uma zaga pica, porque Claro. o Cássio não vai ter a impulsão que ele Então, tinha. Você pode ter um perfeito. Fagner ali de nome, mas você vai ter que ter uma zaga e um volante pra fazer o Fagner ali conseguir jogar tranquilo. O Cruzeiro não tem nada disso. Tinha no máximo o Magic Pereira ali, que tava no auge, Que que já não tá tava mais. mesmo. Já E tá na tá baixa. esquisito Então, o Matheus É Pereira. claro que é fácil eu falar agora, eu não fiquei 3 anos na B, o Cruzeiro passou o pão que o diabo amassou, mas se você para hoje friamente pra analisar, foi feito às pressas por um presidente ou dono de clube que queria mostrar que chegou, deixa eu contratar isso, aquilo porque eu quero. Não, eu quero tirar o Gabigol dos times paulistas, dos times do Rio, não sei o quê. Tem esse ego, a gente sabe que tem isso, Claro. né? Beleza, conseguiu. Agora o resultado esportivo não fez. Então assim, não é que a gente errou, né? É muito mais do que isso. O Pedrinho errou, o Matos errou. Não, muita E aí, gente se você errou. for ver quem mais errou, é o próprio Pedrinho. Porque quem contrata o Matos é o próprio. E o Matos tem um perfil, velho. Ô, Davo, não é Não, segredo. e ele foi atrás dele, John. Ele escolheu O a Matos, pessoa, velho. o Matos não é assim um baú fechado que você abre e... que surdo. É. Não, o Matos é o mesmo cara. Ele vai contratar de baseada e uns 3 vai dar certo. E vai ser eu teu cara. acho que tem uma coisa além que é assim. Eu concordo com o que pra mim é muito similar ao PSG. O que o PSG quis Aham. fazer. Trazer um monte de cara de nome, É. vamos botar isso aqui que vai dar. Não, cara. Não é- E aí chega essa temporada, pode chegar uma semifinal e final de Champions sem Sem uma nenhum estratégia desses. totalmente oposta Só que que os fez. caras crachar, pô. O meu ponto desse Cruzeiro é, cara, o Cruzeiro já tinha uma base com o Matheus Henrique, com o Matheus Pereira. O Wallace poderia tentar recuperar. Já tinha o William, Marlon e Kaique, o Marlon agora saiu, que tava mal. Cara, o goleiro trouxe o Cássio. Beleza, você tem o Cássio ali, beleza, cara. Tá tudo bem. Você pode depois pensar em repor ou não. Só que quando você vai pro ataque, o Cruzeiro trouxe o Caio Jorge. O Cruzeiro, ele aposta em nomes midiáticos que não estavam bem. Essa que é a grande questão. Não, todos eram reservas. Todos Todos. eram reserva e todos estavam em final de ciclo, não tava Isso. bem e tal. O meu ponto é, quando você chega nesse cenário e você mostra que você tá com dinheiro, cara, tem tanto jogador pra você contratar, vou te dar exemplos claros. O Cruzeiro ele tinha que fazer estratégia parecida com o que o Bahia utilizou, cara. O Bahia foi pegando Até o bons Botafogo. nomes, crescendo em outro lugar e trazendo Eric Pulga, Fantástico. Não. Caio Alexandre, Aham. Monstro, não tem jeito. Cara, o cara O já foi zagueiro- 5 milhões, cara. o Santiago Mingo. O valor que ele ia mais gastar era no zagueiro Valentim Gomes, de 21 anos. Não Aham. trouxe. Aham. E era o cara que talvez era o que mais poderia dar certo nesse time. E o cara Gastou no vendido- Lúcio, né? No ano passado. Exato, útil. O próprio. Então, assim, eu acho que tem vários nomes que a gente entende. E eu acho que a política de contratação tá errada. E essa mentalidade ela é do Pedrinho. Uhum. Não é só do Alexandre Matos. Porque quando ele contrata o Matos, ele já tá com essa mentalidade. Esse é o primeiro Então passa por ele as passa contratações. por ele. Passa. Agora sim. O meu ponto é, quando ele vai trazer outros jogadores, eu não sei até que ponto ele se mete. E eu acho burrice ele entrar. Porque não vale a pena. Não. Cara, você é dono da padaria, não é o padeiro, irmão. Não é você que vai fazer o negócio funcionar. Você tá ali pra ver. Você não tem que ficar encostando naquilo todo dia, cara. Você não sabe fazer isso. Fazer futebol não é fácil. É difícil montar o elenco. Esse é o ponto. Agora, sobre essa cobrança, vamos lá. Aí eu entendo alguns pontos. Primeiro, o Cruzeiro foi eliminado do Mineiro. Uhum. Teve uma reunião de jogadores com ele. Não, ficou 30 dias treinando. Voltou isso aí. Sim. O Cruzeiro tomou taca semana passada. Com certeza chamaram a atenção. Teve isso aí de novo. Ele foi a público e falou, então beleza. Vocês não querem me ajudar? Não quer dizer que isso vai resolver, Davo. Aham. Pelo contrário, isso pode piorar. Mas eu também entendo o desespero. E aí a informação é que quarta-feira o Pedrinho reuniu, o que eu acho errado, com 5 líderes do elenco. Ele e 5 líderes do elenco pra conversar o que tá acontecendo. Só que tem um problema. Tinha que ser ele e todo mundo nesse caso. Uhum. Porque o Cruzeiro, muito se fala no bastidor de até alguns canais esportivos do Cruzeiro, que o Cruzeiro está com vários grupinhos formados no elenco, o que é normal. Mas, quando tá em crise, não adianta você chamar só os líderes pois é. pra resolver. Então, é uma situação complicada, mas pra mim, ela precisa de atitude para a mudança. Não tem como continuar no caminho que tá, que a gente já sabe onde ele vai levar. Mas tem um ponto também, Dava, que eu sei que você quer seguir pro outro, que é o imediatismo, tá? Vamos lá. O Corinthians passou por algo parecido. A gente precisava reformular o elenco. Tinha um monte de peça velha, tinha um monte de jogadores que ninguém aguentava mais, e foi até um pouco tempo assim. Jogadores que claramente já não dava mais pra jogar lá, e eu não preciso citar, né? O bingo do Croizão, vocês já sabem quem são as figuras. No ano passado a gente contratou a Baciada. Quase caímos, não é? Esse ano, a gente conseguiu
trazer alguns jogadores. No final do ano passado, aliás, a gente consegue, né, trazer uns jogadores que conseguem mudar a partida, porque foram jogadores que deram certo. Mas ainda assim, no início do ano, a gente sofreu muito. Até a metade do ano, não é? A gente estava sofrendo muito, tomando muita pancada. Reformular um time, cara, ou montar um time é difícil pra caralho. É difícil pra cacete. E exige tempo também. É difícil, cara, acontecer, por exemplo, porque o Flamengo não foi remontado. Ele teve Não. algumas peças já, depois foram Sim, agregando. Inclusive o Jorge Jesus apanhou pra cacete. Lembra no aeroporto que os caras foram atrás dele Sim. lá? Depois ele virou o jogo. Mas demora um tempo pra esse time dar certo. E eu acho que é muito pouco tempo pra você já jogar assim pra... Que errou. Porque, cara, Sim. Não aconteceu nada não ainda. aconteceu nada ainda. E assim, tá, o desempenho é fraco e tal, mas, cara, você acabou de ficar 3 anos na Série B. Você tá voltando, o Cruzeiro tá fazendo parte do cenário novamente agora. Então, além de ter errado em toda essa parte da montagem do elenco, com um time sólido, que vai dar base pra trazer esses de nome, eu acho que ainda é muito rápido essa cobrança se você já jogar pro Matos. Por quê? Tá faltando peças. É desequilibrado, né? É um- desequilibrado. é Então, desequilibrado. assim, você pega ali um Dudu, o Dudu ele pode render muito. Só que se você traz uma ou duas peças que acerte o meio de campo do Cruzeiro, você já muda o que é o panorama hoje. E esse cara ainda pode ser o Matos. Então, além de tudo que a gente falou, eu entendo a cobrança, o torcedor não quer esperar porra nenhuma, entendeu? Não quero saber se... Já esperou 3 anos na B, pô. Meu irmão, eu então. quero que contrate logo. Mas tem o fato de que é muito rápido Eu queria ainda, né? saber de você. Você acha que não dá pra saber? Tipo assim, a eliminação... Se vai até o final do então, ano? a eliminação... É... O técnico? Não. Tipo, O que deu time? errado, Ah, a tá. cobrança, Tá. porque assim, eu queria... Agora é dúvida mesmo. Você acha que ele não chegar à final do Mineiro não é um recado grande? Você passar um vexame pro Mushoku Runa na Sul-Americana, depois de 30 dias com o treinador treinando só. Pô, não é um recado grande? Cara, eu acho que é um recado muito grande pra onde você tá indo, cara. Não, Eu você acho que não entendeu. foi cedo não, velho. Não, mas é isso que você não Você entendeu. acha que Eu, já deu tempo? eu acho que já deu tempo pra ele entender. entender, Mas velho. não é isso que eu disse, não. Pô, O mas- que eu tô dizendo é que é muito cedo pra você estourar pra mídia e dizer que sim. deu tudo errado. O time pra mim é uma atrocidade. Aham. Não é isso que eu tô dizendo, que não deu... Eu acho que o time... Não, pra mim a atrocidade é você estourar pra mídia. É você jogar a bomba agora no colo do Matos, é você estourar a bomba no colo do Cássio, no colo do Gabigol, no colo do Dudu. É claro que ele vai chegar e falar, não é pra vocês não. Mas isso Fala pros isso caras pra lá... todos. Meu irmão, você tem o Fagner ali. Ah, pois é, né? Não, mano, não Gabigol dá. Fabiquinho, tá? Gabigol Fabiquinho. Então, pra mim, o que eu tô dizendo é, eu não acho que não deu já pra perceber que o time é fraco. Já deu pra perceber que não deu liga. Isso é óbvio. O que eu tô dizendo é, pro Pedrinho, que chegou agora com essa pompa, acabou de fazer uma puta festa pro Gabigol. É? Cara, tem 2 meses isso, um Pois mês. é, foi. Isso é muito cedo. Você já chegar na mídia e falar seu que errou e posicionamento. então, Não passou e é nem o uma que eu temporada falo. inteira. Aí é O né? foda, falar pô. demais, ele te obriga a dar a cara, né? Não, antes da gente passar pro próximo jogo, que já tá aqui 1 hora falando do Cruzeiro, o que me pegou mais foi a aspa do técnico, pô. Manda. Que... Léo Jardim. É isso. Que ele abriu aspa aqui pra ele, ele lançou. Temos isso antes do jogo, tá? Foi antes ou foi depois? Não tenho certeza se foi antes do jogo, não, tá? Ele falou. Eu acho que foi antes, foi depois do penúltimo jogo. Ele falou em algum momento, abre aspas, porque independente se foi antes ou depois, é absurdo ele falar isso, porque mostra isso aí que você falou, John. Não tem mais coesão nenhuma entre elenco, treinador... parece que o negócio tá perdido já. entendeu? Departamento de futebol, presidente, dono, não tem nada. Abre aspas pra ele aqui. Temos dificuldades em alturas. E isso não mudou. O treinador mudou. Já mudou 3 treinadores ou 4, mas a altura e a capacidade de ganhar duelos da equipe não mudou. É sempre o mesmo. Mesmo que eu treine 100 dias, é sempre igual. Nossa. Nossa, aí... Ah, não, então deve ter sido depois do último Tá jogo. cobrando jogador isso aí. né? Então Aí o que ele tá é. falando é de... Isso aí é uma cobrança de Pô, postura. isso é velho. loucura, né? Não é sobre Se eu qualidade, ficar é postura. aqui 3 meses, não vai mudar, irmão. Então vai embora já. É. Então, Porque mas você eu acho imagina, que é 4 isso. Eu acho que é isso que o Pedrinho tá querendo mesmo, jogar Imagina ali esses fora. caras em campo, assim. que né? loucura, Porque, pô. tipo assim, são caras que... Jogador puta, é ególatra. A gente sabe. Os caras têm um ego do caralho. Então, 4 desses que são pra ser titulares, o pensamento é o mesmo. Ah, meu irmão, eu sou o Dudu. É, pois é. Corre aí, me passa a bola que eu faço o meu. Ah, eu sou o Gabigol, eu sou o Cássio. Não é isso? Você imagine você ter 4 atletas com esse pensamento, que vêm de equipes diferentes, que se enfrentavam o tempo inteiro, tendo que se entrosar, jogar bola juntos, né? O Gabigol, que provavelmente zoou muito o Cássio por fazer gol ou por tomar gol, tá lá agora com o Cássio, sabendo das fraquezas e fragilidades. Tá o Fagner lá.
não é? Então, cara, aí a gente volta a dizer, né, cara, as contratações errôneas, quando você quer o pedigree, você não tem o resultado esportivo e esse é o Pedrinho, né? Esse é o Pedrinho. Agora ele tem que fazer essa remontada aí e ao que vocês falaram, ao que parece, é contratar todas as divisões do clube, então é tudo, é mudar tudo. Se a gente tá vendo essa bagunça, tem que se mudar tudo. Tem que mudar o departamento de scout, tem que mudar o departamento técnico, tem que mudar tudo no clube, porque Não, tá parecendo tudo errado. Mas pelo que eu tô entendendo, é isso aí, João. Pois é. E ele precisa mesmo, vai dar. Mas aí, pra piorar a situação do Cruzeiro, o Matheus Henrique lesionou feio, vai passar Não, por cirurgia e não tem data pra Isso que eu ia voltar. falar, o melhor jogador do time tá fora agora. machucou.